E aí, pessoal, vamos dar aqui continuidade. Vamos estudar hoje a lei dos senos, né? Então vamos lá. Quando a gente lembra do seno, a gente lembra lá de triângulo, né? Retângulo, onde a forma para calcular o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas aqui a lei do seno segue para aqueles triângulos quaisquer. Vamos aí. A lei dos senos determina que num triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Como assim? Vou passar um pouquinho adiante, volto já explicando. Assim, para um triângulo ABC, dos lados ABC, a lei dos senos admite as seguintes relações. Primeiro, para a gente decorar não, aprender essa forma da lei do seno, é preciso que eu e você venha compreender algumas relações que há em um triângulo. Vamos ver que relações são essas. Tá aí. Eu tenho um triângulo, onde eu tenho aqui o ponto A, certo? O ponto B e o ponto C. Aqui, parte interna, eu tenho o ângulo A, certo? Eu tenho o ângulo A. E aqui eu tenho o ângulo B, certo? Mais o ângulo B. E tenho também o ângulo aqui, o ângulo C. Lembrando que quando eu somar esses três ângulos aqui, ó, ele tem que dar 180 graus. A soma dos três ângulos, né, internos de um triângulo sempre tem que dar 180 graus. Agora o que eu quero relatar, o que foi lido no início, né? Que é a relação do ângulo com o lado oposto. Veja aqui, aqui eu tenho o ângulo A, certo? E aqui eu tenho o lado oposto. Veja que o lado oposto é representado pela mesma letra que representa o ângulo A. A diferença é que um é maiúsculo e o outro é minúsculo, certo? A mesma coisa aqui para o ângulo B, ó. O lado oposto, que é esse, é representado por B minúsculo. E a mesma coisa com o ângulo C aqui também, ó. O lado oposto é representado, esse aqui é o lado oposto desse ângulo, é representado por C minúsculo. E aqui está a fórmula, certo? Da lei do seno. O lado A sobre o seno do ângulo A. E o lado B sobre o seno do ângulo B. O lado C sobre o seno do ângulo C. Então, para entender essa fórmula, é preciso você compreender os lados, o A, B e C. Sempre lembrando que o lado A é oposto ao ângulo A. E o lado B é oposto ao ângulo B. E o lado C é oposto ao ângulo C, certo? Vamos tentar lembrar agora, aqui na frente, sobre essas relações. Vamos fazer aqui um triângulo. Triângulo qualquer, certo? Vamos fazê-lo aqui. Tá aqui um triângulo qualquer. Ok? Eu vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Ok? Aqui eu tenho o ângulo A. Esse lado aqui, ele é o que em relação a esse ângulo aqui de A? É o lado oposto. Então, esse lado aqui eu vou chamar de A minúsculo. Ok? E com relação a esse ângulo aqui, de B, esse lado é o que? Oposto. Então, eu vou chamar ele de B minúsculo. Em relação a esse outro ângulo aqui, esse lado aqui, ó, ele é o que? Oposto. Eu vou chamar ele de C minúsculo.
Tá aí essa relação. Você aprendeu essa relação, aí vem a fórmula. A fórmula é simples. Ele diz o seguinte, que o lado A sobre o seno do ângulo A é igual ao lado B sobre o seno do ângulo B. E o lado C sobre o seno do ângulo C. Esta é a fórmula da lei dos senos. Ok? Vamos usar um exemplo para utilizar esta fórmula. Vamos aqui. Mas antes vamos lembrar de algo. Sempre que mexe com trigonometria, né, que envolve ângulos, nós precisamos compreender a medida de alguns ângulos, tanto em radiano como em graus, né? Por exemplo, tem uma tabela trigonométrica aqui, onde eu tenho o valor do seno, do cosseno, da tangente, cotangente, secante e cossecante. Só que nós estamos estudando apenas a lei do seno, por enquanto, então vamos aprender aqui através da tabela como é que encontra o seno de um grau, né? Ou em radiano de uma circunferência, né? Então, quando eu peço para você encontrar o seno de 210 graus, tá aqui, ó, 210 graus. Quanto é o seno? Menos 1 sobre 2. Quanto é o seno de 135 graus? Tá aqui, ó. Quanto é o seno de 135? Raiz quadrada de 2 sobre 2, certo? Eu vou deixar essa tabelinha lá disponível no material de apoio para quando for resolver algumas questões, né, de atividade em que precisa você entender os graus, né, o valor do seno em um grau que foi identificado lá, você vem aqui e pesquisa, certo? Mas vamos aqui adiante. A questão, o primeiro exemplo diz o seguinte: num triângulo a seguir, determine a medida do lado AC. Ele quer do lado AC. Tendo em vista as medidas presentes, use raiz quadrada de 2 igual a 1,4 e raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Ele deu aqui o triângulo e deu as alternativas, certo? Olha só o que eu quero chamar aqui a atenção. Veja só, ele quer o lado AC. Quem é o lado AC? É esse, né? Ó. Então, ele quer o valor de X. E aqui em B? É esse lado aqui que tem 10C. Ele é quem? Em relação aqui a X, que lado é esse? Ele é A, B, C? Qual é o lado é? Vamos para saber em que ângulo ele pertence a esse lado, só se observar. Esse lado é oposto a esse ângulo, né? Esse ângulo é quem? É B. Então, aqui é o lado B minúsculo. Então, B é igual a X, certo? E aqui o 10 é o lado oposto a quem? Ao ângulo A. Então, A minúsculo, aqui é A minúsculo, que é 10, certo? Vou passar para frente, onde a gente vai resolver aqui sem esse enunciado, certo? Vamos fazer esse cálculo. Tá aí. Tá aí, vamos colocar aqui destacado que raiz quadrada de 2 corresponde a 1,4, raiz quadrada de 3 a 1,7 e tá aí o triângulo, certo? Eu já comecei a identificar aí algumas relações do triângulo, mas vamos novamente. Olha só, ele quer o valor de quem? De AC. E AC é esse lado aqui, ó. Que lado é esse aqui? Quanto é o valor? Eu não conheço, é X. Esse X aqui é um lado oposto a quem? Ele é oposto a esse ângulo, ó. Que é o ângulo quem? É o ângulo B, certo? É o ângulo B. Então, aqui eu posso dizer que B minúsculo, né, ó, é igual a X, certo? E aqui eu tenho esse lado que eu conheço, que é oposto a quem, ó? A esse ângulo aqui, ó. O ângulo quem? A, então aqui é quem? A minúsculo. A minúsculo, que é 10
centímetros. Se eu tenho o valor de A, né, do lado A, e tenho o ângulo A, e tenho o ângulo B, e quero saber o lado B, então eu vou lá na fórmula. Lembrando da fórmula aqui, ó, o lado A é igual ao seno do ângulo A, que é igual ao lado B sobre o seno do ângulo B, que é igual a C sobre o seno do ângulo C. Olha só, não precisa utilizar essa proporção, né? Essa daqui eu posso eliminar ela. Eu vou trabalhar só com essas duas, ó. Porque eu conheço o lado A e eu quero saber o lado B. Então, só isso, ó. A é igual ao seno do ângulo A. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, ter espaço suficiente. Ok? Deixa eu apagar aqui. Ok. Vamos lá. A sobre o seno do ângulo A é igual a B sobre o seno do ângulo B. Quem é o lado A? O lado A tá aqui, ó. 10 sobre o seno do lado A. Quanto é o ângulo do lado A? 60 graus. Igual a B. Quem é B? Quem é o lado B? X sobre o seno de B. Quanto é o ângulo B, ó? 45. Certo? Vamos aqui. 10 sobre. Aí você tem que lembrar o seno de 60, né? Vou dar uma pausazinha e vou lá olhar para vocês o seno de 60 e de 45. Eu sei aqui que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas eu vou mostrar como é que você pesquisa. Parar aqui, voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. O seno, o seno, o seno, o seno, ó, de 60 é quem? Raiz quadrada de 3 sobre 2. E o seno de 45, ó, raiz quadrada de 2 sobre 2. Voltando lá, novamente, vamos aqui. Quanto é o seno de 60? Seno de 60 é raiz, ligar aqui a caneta, raiz quadrada de 3 sobre 2. É igual a x. Quanto é o seno de 45? Raiz quadrada de 2 sobre 2, certo? Isso aqui, ó, é uma divisão de fração. Repete a parte de cima, o 10. Ok? Repete o 10 sobre o inverso. Aqui está raiz quadrada de 3 sobre 2. Inverte, fica 2 raiz quadrada de 3. Certo? Que é igual, outra divisão de fração. Repete o x vezes quem? O inverso da raiz quadrada de 2 sobre 2 vai ficar 2 raiz quadrada de 2, certo? Vamos aqui, ó. 10 vezes 2, 20 sobre raiz quadrada de 3, que é igual 2 vezes x, 2x sobre raiz quadrada de 2. Vou apagar bem aqui para surgir espaço para a gente terminar aqui essa questão, certo? Ok? Vocês vão dando print aí, salvando aí, para ficar melhor. Vamos aqui, ó. Uma multiplicação aqui. Olha só. O produto dos meios pelos extremos, ok? 2x vezes raiz quadrada de 3 vai me dar o quê, ó? 2 raiz quadrada de 3x igual a quem? Agora a outra, ó. 20 vezes raiz quadrada de 2. 20 vezes raiz quadrada de 2.
pegando aqui, ó. Ver se cabe. Isolando o x. Eu tenho x igual a 20 raiz quadrada de 2 sobre quem? 2 raiz quadrada de 3. 2 raiz quadrada de 3. X é igual, ó, dividindo 20 por 2 dá 10. Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. X é igual 10 vezes. Lembra aí, ó, quanto é a raiz quadrada de 2? Então, lembrado aí, raiz quadrada de 2 é 1,4 e raiz quadrada de 3, 1,7, certo? 1,4 dividido para a raiz quadrada de 3, que é 1,7, certo? X é igual. Quando você multiplicar aqui, ó, 10 vezes 1,4, dá 14. 14 dividido para 1,7 dá 8,235 e tal. Aproximando, o valor é 8,2. O valor é 8,2. Voltando aí na questão, ó. Se eu encontrei 8,2, resposta certa será letra A, 8,2, certo? Vamos para a próxima questão. No triângulo a seguir, qual a medida do segmento AC, destacado pela letra X, dado que essas medidas estão em centímetro, certo? Vamos jogar ela lá em outra página para a gente resolver. Ele quer o valor de AC, né? Ele quer o valor de AC, que é X, né? Tem aí o valor de X, ó. Ele quer essa medida aqui e ele diz que é desconhecido o valor de X. E eu tenho essa medida desse lado, que aqui eu chamo ele de A, porque é o lado oposto ao ângulo A. E X aqui é o lado oposto ao ângulo B. Mas eu não tenho um ângulo B. E aí vamos usar uma linha de raciocínio agora, ó. Vamos lá. Coloquei aqui. Tá aí. Certo? Vamos aqui. Se eu tenho esse lado aqui, ó. Esse lado é oposto ao ângulo A, não é verdade? Então aí é quem? É A minúsculo. Ele quer essa medida aqui, ó, de AC. Isso aqui é X. Esse lado onde está o valor de X, que nós não conhecemos ainda, ele é oposto ao ângulo B. Então aqui é X é igual a B, certo? Eu tenho A, vou encontrar B. Mas veja só, eu não tenho o ângulo B. Tem o ângulo B? Não. Mas lembra lá do início que a soma desses três ângulos aqui tem que ser 180. Se esse aqui é 135, se eu somar 135 com 15, 135 com 15 dá o quê? 150. Então, para 180 falta quanto? 30. Então, B aqui é 30 graus, né? Porque agora se eu somar, ó, 135 com 15, 150. Com mais 30, 180. Então, vamos jogar na fórmula agora. O lado A sobre o seno do ângulo A é igual ao lado B sobre o seno do ângulo B. Quem é o lado A? O lado A ele deu aqui, ó, 2 raiz quadrada de 2 sobre o seno do ângulo A. Quanto é o ângulo A? 135. É igual a quem? Ao lado B. Quem é o lado B? X, ó. Tá aqui, ó. Sobre o seno do ângulo B. Quanto é o ângulo B? Na minha linha de raciocínio, né? 30. Lembrando aí, ó. 2 raiz quadrada de 2 dividido para quem? Quanto é o seno de 135 graus? Eu sei que é raiz quadrada
de 2 sobre 2. Mas se você não souber, vai lá na tabelinha, pesquise lá, certo? É igual a x sobre o seno de 30. Quanto é o seno de 30? 1/2. Isso aqui é uma divisão de fração, ó. Repete o de cima, a parte de cima. 2 raiz quadrada de 2 sobre... vezes, ok? O inverso está de baixo. Tá, raiz quadrada de 2 sobre 2 fica 2 sobre raiz quadrada de 2, ok? Igual, a mesma coisa aqui, ó, x, divisão de fração, repete o x, vezes quem? O inverso da fração de baixo, tá? 1 sobre 2, vai ser 2 sobre 1. E aqui, ó, eu posso cortar raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2 e multiplico, ó, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes x, 2x. Isolando x, eu tenho 4. Dividido para quem? O 2 está multiplicando, né? Passa dividindo. X é igual a quem? 4 dividido para 2 dá 2. Certo? E aí você vai lá na questão, encontramos o quê? 2. Então, o valor da questão aqui é a alternativa A, certo? Então, bons estudos. Na próxima aula a gente dá continuidade ao conteúdo, certo? Ok, até a próxima.